E hoje é dia da nossa série especial Mulheres que Inspiram. Especial Mulheres que Inspiram. Oferecimento Humanizar Cuidados Picos. JK Centro Med. Doutora Débora Moura. Ginecologia e Obstetrícia. Instituto Estímulos. Terapias especializadas. Na próxima quinta-feira, dia 8 de março, se comemora o Dia Internacional da Mulher. Diferente de outras datas comemorativas, essa não foi criada pelo comércio, e sim por operárias de uma fábrica dos Estados Unidos. Mulheres que buscavam por salários e condições de trabalho melhores. No entanto, a penalidade para a reivindicação foi a morte delas com a queima da fábrica a mando dos patrões. Apesar da tragédia, esse momento significou um símbolo de resistência que impulsionou outras mulheres a continuarem a buscar pela igualdade de gênero. Hoje, no especial Mulheres que Inspiram, vamos falar de lutas, conquistas e desafios das mulheres. Estamos recebendo ao vivo no estúdio do Jornal de Picos a advogada, a doutora Yara Bezerra, para falar um pouquinho para a gente sobre esse marco, essas lutas e principalmente onde é que a gente já avançou, onde é que a gente ainda precisa avançar. Doutora, boa tarde, seja muito bem-vinda ao Jornal de Picos. Boa tarde, muito obrigada, Clebson, pelo convite. Cumprimento com muito carinho os telespectadores do Jornal de Picos e agradeço à TV Cidade Verde pelo convite para estar aqui hoje. Doutora, de lá para cá, desde esse marco, essa tragédia da morte de tantas mulheres porque queriam igualdade, melhores condições de trabalho, salário também, de lá para cá, o que foi que a gente avançou? A gente avançou onde, principalmente, a gente precisa ainda abraçar, e não só as mulheres, mas a sociedade de um modo geral. Quais lutas para que essas mulheres tenham dias melhores? Percebemos que houveram muitos avanços, especialmente na seara legislativa, né? A princípio havia uma legislação mesmo formada no sentido de evitar a participação da mulher nos espaços públicos, inclusive a questão do direito ao voto, da participação no trabalho e mesmo de tomadas de decisões em que ela não tinha liberdade de fazer isso de forma autônoma. Com o tempo, a legislação foi avançando muito, se falando especialmente em nível de Brasil, nos últimos anos, com a Constituição de 88, que trouxe essa igualdade formal entre homens e mulheres, a questão da própria Lei Maria da Penha, né, de 2006, coibindo a violência contra a mulher. E a gente percebe que muito se avançou no quesito de hoje as mulheres estarem ocupando espaços que alguns anos atrás seria impossível de se imaginar. Dentro da própria advocacia da minha profissão, percebe-se que era majoritariamente masculina. Hoje nós temos uma paridade entre números de inscritos nos quadros da OAB entre homens e mulheres. Contudo, esses avanços não significam que os problemas foram resolvidos, né? Percebe-se, a gente muda aqui de paradigma para entender que a questão das leis em si não são suficientes, né? A gente tem um quadro em que existe uma previsão de paridade nas candidaturas femininas, nas eleições. Esse ano é um ano de eleições municipais, mas a maioria das causas de fraude durante um pleito eleitoral é justamente por candidaturas fantasmas, candidaturas laranjas, porque não há, de fato, mulheres concorrendo em pé de igualdade com os homens. Dentro da própria política de ordem, também percebe-se isso. A última eleição da OAB, que foi em 2021, foi a primeira em que houve uma previsão de paridade de gêneros na composição das chapas. Contudo, a gente não vê na prática uma ocupação desses espaços majoritários por mulheres. A título de exemplo, a OAB Piauí, dentro do nosso estado, são mais ou menos 18 subseções. Só 2 são presididas por mulheres. Então, quando a gente percebe que o próprio Tribunal de Justiça do Piauí é composto por desembargadores masculinos, falta essa perspectiva, esse olhar para as necessidades que são próprias do feminino. E isso reflete também na sociedade,
porque mais do que está a previsão na lei, é necessário que haja uma mudança de cunho cultural, que seja natural enxergar as mulheres em espaços de poder, que seja natural escutar o discurso que as mulheres têm para apresentar. A capacidade intelectual da mulher é inquestionável, a capacidade de enfrentar desafios é inquestionável. Então, que haja esse avanço no sentido mesmo educacional e cultural, para que a gente mude de paradigma, saia dessas lutas exclusivamente por mudanças legislativas e de políticas públicas, mas que parta para o social em si. A gente percebe que muito do que as mulheres sofrem de violências de todas as naturezas, são frutos também dessa falta de reconhecimento da mulher como sujeito de direitos, dotada de dignidade, que precisa ser respeitada onde estiver, né? Então, é mais ou menos esse perfil que eu percebo de mudança. Antes era uma luta muito específica por uma causa específica, uma bandeira de voto, uma bandeira de poder trabalhar fora, uma bandeira... Hoje é uma necessidade muito mais de naturalização na cultura do respeito à dignidade da mulher. Doutora, é importante quando a senhora toca nesses pontos, porque a gente não precisa voltar muito no tempo para encontrar uma época onde a mulher não tinha esse direito ao voto, essa mulher às vezes ela não poderia andar sozinha sem a companhia do esposo e tantos outros direitos que eram negados, silenciados para essa mulher. Então assim, a gente não precisa nem voltar muito no tempo para a gente encontrar um momento tão sombrio para as mulheres, mas de lá para cá também, mesmo diante de alguns avanços, por exemplo, dessa mulher na política, que poderia ter uma expressão ainda maior. Hoje, por exemplo, eu acredito que a Câmara de Vereadores de Picos, de 15 cadeiras, 20%, 30% é ocupada por mulheres. E essas mulheres ocupando esses espaços de poder, a gente poderia, quem sabe, também discutir nesses espaços públicos, seja no âmbito do legislativo, do judiciário, a implementação de políticas públicas que pudesse também, às vezes, que deixa a desejar para fazer com que a gente pudesse avançar nesses espaços. Mas é importante também, quando a senhora toca nesse ponto, de ser algo cultural. E, infelizmente, a gente observa que é algo que está ali na estrutura da própria sociedade, essa cultura machista, patriarcal, quando a gente retrata isso em casos de violência. Quantos casos de violência diariamente a gente, infelizmente, registra aqui dentro do Jornal de Picos? Casos não só de Picos, mas da grande região, mulheres que são violentadas, que são agredidas por homens que prometeram amá-las, prometeu proteger e que, às vezes, observa e percebe nessa mulher que ela é um objeto. E você imagina a que ponto chegamos. Como essa sociedade ela precisa realmente ser desconstruída. E esse homem, às vezes de pequeno ainda, criança, ele precisa internalizar que essa mulher ela é livre, né? Sim. Então, quando a senhora fala que a gente precisa desconstruir, não só nesses espaços públicos e nesses espaços de poder, mas desconstruir algo cultural que, infelizmente, está enraizado na nossa sociedade. Exato. Quando você coloca de que a gente não precisa ir muito longe, é recente na história essas mudanças legislativas, o Estatuto da Mulher Casada, que autorizou a mulher a trabalhar fora sem autorização do marido, é de 62, quando minha mãe nasceu. Então, assim, as nossas gerações ainda estão muito impactadas, porque é tudo muito recente. Não houve tempo suficiente para ser internalizada essa mudança, né, no sentido cultural. Então, é um trabalho que precisa ser buscado. É necessário que a gente puxe, que as instituições puxem esse trabalho no sentido de naturalização do respeito à dignidade da mulher. A questão também da violência, a gente vê, infelizmente, é um dado da realidade que choca, mas que é um fato, a questão da violência. E quando eu trago para o ponto profissional, também trazendo para a minha experiência enquanto participante da política de ordem, nas eleições de 2021, foram as últimas da OAB, houve uma discussão muito grande entre as advogadas sobre como ser comum ser vítima de assédio no exercício da profissão. Então, não se tem como pensar que é uma classe, que é a mulher mais pobre, que é uma determinada profissão, é a mulher enquanto essa natureza, esse ser feminino biológico colocado no mundo que ainda não tem o devido respeito. E a gente precisa questionar por que isso acontece.
Por que essas mulheres, quais são as barreiras, quais são as amarras que impedem essas mulheres de serem protagonistas da sua própria realidade, da sua própria vida, na hora da escolha de um relacionamento amoroso, na hora da escolha de uma profissão, na hora de liberdade para exercer essas suas escolhas e esses seus direitos? Por que existe essa dificuldade de mulheres se candidatarem? Por que existe essa dificuldade das mulheres participarem desses espaços? Tudo isso reflete, porque a partir do momento em que nós temos mulheres ocupando cargos públicos, sendo secretárias de Estado, sendo desembargadoras, sendo juízas, a gente tem um impacto para o privado. A partir do momento em que as mulheres estão no espaço público, há um reflexo para o âmbito privado, familiar, interno, no sentido de reconhecer também essa dignidade feminina. É um momento muito propício, acho que apesar de, como você mencionou no início, a data do 8 de março ter sido escolhida com base num acidente trágico, numa situação extremamente dolorosa até de fazer memória, mas é uma data que precisa ser lembrada. É uma maneira de honrar essas pioneiras que lutaram tanto para que hoje a gente possa ocupar os espaços que ocupamos, né? E esse impacto de reconhecer o 8 de março, de fazer essa memória, de lutar por esses espaços de poder, ele causa um reflexo na sociedade, no âmbito cultural também, para que seja reconhecido, reforço, a dignidade da figura feminina. Doutora, só para finalizar, a senhora acredita também que a desconstruir essa sociedade também parte desse ato de fazer dentro de casa? Essa mãe, esse pai que às vezes tem um filho ali pequeno e desde cedo ensinar esse jovem, esse garoto que ele precisa respeitar essa mulher, que às vezes é você desconstruindo dentro de casa e todo mundo fazer esse trabalho formiguinha que a gente vai ter ali uma força maior para tentar tirar essas amarras que infelizmente ainda prendem a sociedade? Com certeza. O âmbito doméstico, o ambiente da família é onde se constrói a personalidade, o caráter do ser humano. Então, se a criança se desenvolve num ambiente em que não há esse incentivo ao respeito às diferenças, ao respeito à dignidade do outro, vai crescer como um adulto que vai ter uma atuação, um comportamento nesse sentido. Já se há uma preocupação na formação de crianças, de meninos e meninas, no sentido de haver um respeito à igualdade em relação ao diferente, às peculiaridades de cada gênero, a gente cria uma esperança de uma sociedade melhor no futuro. Isso não só dentro de casa, enquanto papel de pai, mãe, avô, tio, a gente tem estruturas familiares hoje que são compostas de maneiras muito diversas, mas também no espaço educacional das escolas, nos espaços que essas crianças estão frequentando. Então, dentro do postinho de saúde, dentro do espaço da professora, do professor, do profissional de educação, do reforço escolar, do futebol com um amiguinho, que haja essa preocupação, esse levantamento dessa bandeira, para que a gente possa contar com gerações futuras em que essa bandeira de hoje também já possa ser superada. Doutora, eu queria agradecer a entrevista da senhora. Boa tarde. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Boa tarde.